Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez não estou aqui para recomendar nenhum anime. Muito pelo contrário, eu estou aqui hoje para desaconselhar vocês a verem alguns animes, ou seja, falar mal deles. E esse é um daqueles vídeos que eu vou parecer um chato e talvez até perca alguns inscritos, mas ainda assim eu acho que vale a pena falar. Então, para saber mais, vem comigo e bora lá! Então meus amigos, como eu disse anteriormente, nesse vídeo eu vou estar falando mal de alguns animes, então não leve isso pro coração, mesmo porque alguns animes desses me estressaram bastante. Então eu vou ser relativamente duro, beleza? Mas dito isso, vamos para o primeiro anime, que é o Katainaka no San. E antes de falar desse anime, deixa um hype aqui no vídeo porque isso ajuda demais o canal. Agradeço a todos, mas agora vamos falar dessa obra. Esse anime conta a história de um cara que já era bem experiente, já é quase um senhor, que era um mestre espadachim que morava no interior, lá no interiorzão do reino dele. E um dia ele foi chamado para treinar os cavaleiros reais, porque muitos das discípulas dele, dos alunos dele, viraram espadachins e guerreiros, aventureiros muito competentes. Então ele foi chamado para treinar os cavaleiros reais. E até aí, a premissa é maravilhosa, porque eu acho legal esse ponto de vista do mestre, eu acho que tinha um potencial para ser bem trabalhado. Porém, tiveram dois grandes problemas que me incomodaram muito nessa obra. E o primeiro deles é a falta de criatividade e a falta de originalidade para mostrar que o protagonista é bom. Eles quiseram passar aquela ideia de que ele era um grande mestre, o baita espadachim, que ele é o fodão. E assim, se tem uma forma sem vergonha, preguiçosa de fazer isso, é arranjar um duelo. Porque normalmente esses duelos vêm por razão alguma, por motivo nenhum, o cara simplesmente arranja uma desculpa estapafúrdia, escrota, pra colocar uma luta que não deveria existir. Só pra mostrar que o cara é foda, destruindo sempre um outro personagem. Tipo, acabando com a reputação de outro personagem pra mostrar que o protagonista é muito bom. E assim, pode ter duelos que fazem sentido. Por exemplo, Ishura, um anime que tem... Ele é feito pra ter duelos. Então ter duelos é o natural. Agora, alguns duelos são pura forçação de barra. Sabe aqueles animes que, sei lá, o cara, ele vê uma menina de lingerie, ela fica puta e desafia ele pra um duelo? Que? Faz sentido nenhum. Então o autor faz isso, ele arranja uma desculpa lixo, uma desculpa qualquer, pra ficar arranjando duelos. E assim, se eu já reclamei de animes que fazem um duelo com uma justificativa preguiçosa, nesse não, foram 3. Por 3 vezes, em 3 episódios, ele arranjou um duelo que não precisava, que era completamente desnecessário e que só arranjaram pra ficar mostrando o quão foda ele é. E as desculpas foram a das piores, foram horrorosas, porque assim, logo que ele chega lá pra treinar os cavaleiros, assim, no primeiro dia dele, chega um cara que era um dos bambambãs dos cavaleiros que ele ia treinar, e do nada, desafia ele pra um duelo. O que não faz qualquer sentido, porque o cara nem esperou o mestre se provar, nem mostrou o cara fazer nada, já no primeiro dia quis desafiar o cara pra um duelo. E cara, isso não faz muito sentido por vários motivos. Primeiro, porque o mestre poderia ficar muito puto com esse cara, e com razão. E segundo, porque isso é uma atitude muito escrota. Porque, em primeiro lugar, o mestre, que é o protagonista, já não é um cara novinho igual ele, já não tá na flor da idade. Então assim, você tá desafiando um cara que fisicamente tem uma desvantagem contra você porque é muito mais velho. E qual que é o sentido disso? O que você quer não provar com isso? Provar que o cara é ruim? Tipo, em primeiro lugar, que você não... O cara que é o mestre, não necessariamente ele tem que ser o mais forte, ele tem que ter um bom conhecimento, ele tem que saber coisas que os outros não sabem, e ele tem que saber transmitir aquele conhecimento. Não tinha por que rolar esse desafio. Não faz sentido nenhum, não faz sentido pro mestre, porque esse desafio poderia acabar com a reputação dele, e é inclusive uma coisa muito tosca se fazer, desafiar um mestre na frente de todo mundo, pra provar que ele é digno. Mas não é só a questão da força que torna ele digno. E se ele tiver uma técnica absurda, mas não tiver muita força física? Não estiver conseguindo acompanhar os movimentos do adversário porque já tá um pouco mais velho? E aí? Mas o cara sabe pra caramba. É uma atitude tosca. Então assim, é um desrespeito ao mestre e isso poderia gerar consequências pra ele. Porque se eu sou o protagonista e o cara me desafia assim do nada em público a fim de efetivamente destruir minha reputação, ele estaria expulso. Assim que eu ganhasse dele, ele estaria expulso. Eu expulsaria ele com certeza, não tem a menor condição. Assim, a falta de noção total.
Mas aí, não, rola disputa, rola o duelo. No anime, eles ainda fizeram melhor. Botaram como se o duelo fosse mais equilibrado. Aí ele ganha o cara, o mestre, o protagonista. Ganha o cara. Beleza. No mangá foi uma coisa mó ridícula. Eu quase parei de ler o mangá naquele momento. Porque foi uma humilhação total. Foi uma coisa muito, muito tosca. Mas aí tudo bem. Quando eu vi isso, eu falei, beleza. Quiseram dar uma de bonzão, arranjar uma desculpa estapafúrdia, uma desculpa lixo pra criar um duelo. Beleza, deixei pra lá. Falei, vamos ver o que acontece na sequência. E na sequência, vem o segundo duelo. Do mais puro nada. Qual que é o contexto? Ele conheceu uma outra aluna dele, que agora aprendeu magia também. Tava desenvolvendo não só a habilidade espada, mas a habilidade mágica. E aí ela frequentava um grupo de magos lá, tipo uma escola de magia. E aí, do nada, a líder, a bambambam dos magos, o número 1 dos magos, resolveu desafiar ele, só porque ele é mestre da aluna dela. Ela queria ver se ele era tão bom assim. Olha que justificativa lixo. Ninguém é assim. Ninguém está desafiando os outros por um motivo tão estúpido. Aí ela foi, começou a atacar ele tancou ela lá e tal. E acabou o duelo tosco deles. Aí você pensa, não, agora foi. Já fez 2 duelos com desculpas estapafúrdias, desculpas lixo, agora vai. Não, porque no episódio seguinte, ele foi meio que chamado pra treinar, tipo, os aventureiros, pra ajudar, pra se meter lá com a guilda dos aventureiros. Aí tava ele, meio que o líder dos aventureiros, aquela maga que ele lutou, que é a líder das magas, e uma aluna dele, que é a aventureira mais poderosa. Ela tá no grau mais alto, tipo no nível mais alto de aventureira. Aí os 3 falando, olha, é bom vai ser legal você trabalhar com a gente e tal. E aí chega um aleatório, um cara que parecia um mordomo, e começou a desconfiar dele. Eu não sei se ele tá qualificado. E começou a querer que ele de novo mostrasse a habilidade dele. Não era só alguém falar, ele venceu um dos melhores cavaleiros reais. E a maga fala, ele me tancou. Ponto. Não, o cara insistiu que ele tinha que lutar contra a discípula dele, que era aquela aventureira no nível mais alto. Pra quê? De novo a mesma história, de novo uma desculpa estapafúrdia, uma desculpa preguiçosa. E aí ele vai e enfrenta a discípula dele, ganha. E é isso. Olha que lixo, que falta de criatividade. Não consegue arranjar nenhuma boa justificativa pra ter um duelo, cara. É o mínimo. Se for fazer isso uma vez pra mostrar que ele é bom e tal, beleza, mas faz uma vez só. 3. Perder 3 episódios, perdi 1 hora e pouco da minha vida vendo essa chatice. Uma coisa horrorosa. Mas essa não é a pior parte, porque o duelo me incomoda um pouquinho. Sim, me incomoda porque mostra que o autor não teve o menor cuidado pra pensar numa justificativa. E é chato ver isso, repetidamente. Mesmo que você sabe que ele vai ganhar, ou será resultado inconclusivo. Não vamos botar ele pra perder. É óbvio. Então, assim, isso é ruim? É. Mas sabe o que é o pior? É porque o protagonista, ele é o tipo que eu falo que é um humilde burro. O que é o humilde burro? Ele é um cara muito tranquilão, ele não... assim, é bem humilde mesmo. Mas extremamente, mas muito burro. Porque assim, vamos convir. O cara ganhou de um dos melhores cavaleiros, tancou a melhor das magas, e venceu a aventureira do nível mais alto. E o cara se acha ruim. Como é que pode, cara? Da onde que vocês tiraram? Da onde que o autor tirou que isso faz sentido? É a mesma coisa de chegar um cara, sei lá, um lutador, lutar contra um lutador de jiu-jitsu no chão, finalizar ele, trocar socos com um campeão de Muay Thai, vencer ele, ir pro UFC, vencer o campeão dos campeões do UFC e ainda se achar ruim. Não existe. Isso é impossível. Sabe? E o cara fica sempre falando, não, eu sou só um velho do interior, eu sou só um mestre acabado. Para, velho. Tipo assim, não faz sentido o cara se achar ruim depois de tudo isso. Ele é um mestre, ele entende as coisas. Ele pode ter alguma insegurança quando alguém é tão bom quanto ele e fala, pô, será que eu tô desse nível? Será que atualmente eu ainda aguento? Tudo bem ele ter alguma insegurança, mas isso é patético, é muito tosco, não faz sentido nenhum. Então assim, somando um cara com uma humildade forçada, burra e com um monte de desafios de duelo sem nenhum sentido, a história ficou preguiçosa e com personagens meio chatos. Então aqui está a minha não recomendação para que vocês não vejam e nem se aproximem desse anime. Para mim não vale a pena por enquanto. E também, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem o 4º episódio que foi um pouquinho melhor. Porque saíram do duelo, dos duelos chatos, aí teve uma aventurinha, teve um bicho lá que ele enfrentou, passou um apertozinho. Aí foi razoavelmente legal, embora teve uns clichês muito toscos ali no meio também, mas já melhorou um pouco. Mas ainda assim eu não recomendo, não perca seu tempo vendo essa porcaria. Vai fazer uma coisa de útil na sua vida que você vai ganhar muito mais. E agora eu vou pro segundo anime, que é pra minha grande decepção da temporada. Porque esse do véi eu já não esperava nada.
Mas esse até que eu tinha alguma expectativa e é muito ruim. Vamos então falar do segundo, que é o Dungeon no Yoju. E esse anime conta a história de um garoto que arranjou amizade com uma garota há uns 2 anos atrás, se não me engano. Então eles viraram melhores amigos até que um primeiro amor dele, uma garota que ele conheceu e se apaixonou quando ele era muito novo, reaparece. E aí essa amiga dele começa a descobrir os sentimentos dela e começa a perceber que gosta dele. E até aí tá tudo bem, é um anime de triângulo amoroso, eu gosto, acho legal ver os dramas que podem sair daí e tudo mais. Eu tava até hypado, tava até achando interessante. Só que a execução ficou muito tosca, muito por culpa da amiga dele, que assim, foi totalmente louca e surreal nos últimos episódios, e das reações ridículas dele também. Vocês vão entender melhor, porque assim, só pra explicar melhor pra vocês, eles se conheceram há mais ou menos 2 anos atrás, e aí essa garota, presta atenção nisso, essa amiga dele falou que eles seriam amigos, mas que ela não quer romance com ele. Então ela já colocou ele na friendzone, falou, olha, eu não quero romance com você, você fica aqui na friendzone, eu não vou querer nada com você. A gente só vai ficar juntos se nós dois chegarmos aos 30 anos solteiros. Então se aos 30 anos eu não tiver arranjado ninguém, nem você, nós vamos ficar juntos. Fora isso, e até lá, é só amizade. Só que aí, quando apareceu o crushzinho dele, de infância, ela começou a se aproximar desse protagonista. E ela, essa garota, ela resolveu apoiar, no caso a amiga dele, resolveu apoiar os dois. O que era o mínimo, pelo menos não atrapalhar, visto que ela teve os relacionamentos dela durante esse tempo inteiro. Ele não. E esse era a primeira chance dele ter um relacionamento. Só que quando ela começou a descobrir que gosta dele, ela começou a ficar louca e agir de forma ativa, tipo, ativamente tentar atrapalhar a relação dele com outra garota. E assim, de uma forma muito louca. Porque tudo bem se ela entrasse na disputa. Ah, percebi que eu gosto dele, vou mudar agora. Agora eu vou tentar conquistar ele. Até aí tudo bem. Mesmo porque ela não poderia fazer muita coisa contra o protagonista e aquele crushzinho dele, porque aquela garota também é amiga dela. Né? E tipo assim, como eu falei, ela já ficou com vários outros caras. Era a vez dele, ela não poderia se meter. Mas não, a garota surtou. E ela começou a fazer de tudo pra efetivamente atrapalhar o relacionamento dos dois. Teve um episódio, que foi o 3º episódio, que revoltou muita gente, eu incluso. Porque assim, cara, porque ela, no caso amiga do protagonista, ela incentivou ele a chamar aquela outra garota, que era o crushzinho dele, pra ser a nova modelo dele, porque ela falou assim, olha, você precisa inventar novas peças, que ele faz peças com flores e tudo mais, então você precisa de novas inspirações, e eu sempre sou sua modelo, agora deixa ela também ser essa modelo que você vai ter novas inspirações. E nesse momento ela tava shippando os dois, o que era a atitude correta, visto que ela já ficou com um monte de gente, ele não. Mas aí, o que aconteceu? Ele, ouvindo o conselho dela, chamou essa garota, falou, você quer ser minha modelo? Ela aceitou, tava combinado, e aí um dia que eles estavam lá num bar, tipo num barzinho, lá num restaurante, onde estavam 4 pessoas, tava cheio de gente na verdade, além deles 4, que era o protagonista, a amiga dele, a crush dele e um outro cara. Tava todo mundo lá. Aí essa garota, a amiga dele, começou a ficar meio doida e começou a querer que ele desfizesse o convite. Aí ele falou, pera aí, eu não posso desfazer o convite, né? Você deu a ideia, eu acatei, eu já chamei ela, eu já combinei com ela, eu não posso fazer a desfeita de falar, ó, minha amiga tá pedindo, então ó, tchau pra você, tá? Desculpa, que se dane. Ele não poderia fazer isso, ele tava certo nesse ponto. Aí ela surtou, e assim, do nada, ela surta, ela pega e vira um copo de água ou de suco na cabeça dele, fala que vai romper a amizade, age de uma forma muito escrota. Porque assim, já foi escroto ela voltar atrás e querer atrapalhar efetivamente os dois de se aproximarem. Quando ela deu a ideia e quando ela já teve aquele monte de relacionamento e tá querendo atrapalhar o cara com o único que ele vai ter. Esse já foi o ponto errado. O segundo ponto muito tosco foi virar um copo de água ou de suco na cabeça dele. Imagina se fosse o contrário. Você sabe como que a galera ia reagir, né? Seria um absurdo, porque é um absurdo você fazer isso ainda mais em público. E não contente com isso, ela fala que quer terminar a amizade com ele, começa a ignorar ele e inventa uns joguinhos manipuladores, assim, sabe aqueles joguinhos baixos de falar, eu vou pra Tóquio. E começa a falar que vai pra Tóquio, vai arranjar uma agência lá e que vai deixar ele pra trás. E ela mesma fala que o plano dela é fazer ele voltar rastejando pra ela. E assim, aí você fala, nossa, mas pera, isso foi um tom de comédia ou foi sério?
foi sério. Porque eu não ligo quando a coisa é comédia, porque eu entendo que nas comédias você exagera. É que nem aqueles animes de comédia que a menina dá um soco no cara, chuta ele. Você sabe que são exageros só pra tornar a cena mais icônica, mais engraçada. Mas, assim, aquilo não é sério. Sabe, se você vê, sei lá, a Taiga em Toradora socando um cara, você sabe que aquilo é só um exagero pra deixar ela com aquele tom mais tsundere, ou Kanojo Mokanojo, que é pura doideira, pura comédia. Então você entende, mas nesse momento não foi comédia. A música para, eles fizeram um clima de coisa séria, de momentos de tensão. O que, cara, isso é um absurdo. Como eu falei, se é uma comédia, uma brincadeira, mesmo se ela jogasse o prato na cabeça dele, teria tudo bem, que era só um exagero. Mas não. Aquele é o comportamento dela mesmo. Aquilo não foi um exagero. Eu achei aquilo, o fim, uma coisa muito tosca. Então vocês já perceberam que essa garota é meio doida e meio instável. Mas até aí tava tudo bem, porque era só uma garota doida em um anime. Isso acontece, isso faz parte. Só que outras coisas começaram a se juntar e começaram a irritar de verdade. Por exemplo, as reações do protagonista. Aquele... É surreal o que ele fez. Porque não tem essa cena... Esse momento em que ela virou o copo na cabeça dele, que ela ficou tentando afastar ele da crushzinha dele. Não tem esse momento? Então, nessa hora, ela tava dando aquele piti ali, tava doida. Aí, ele chega, a reação dele é maravilhosa. Porque ele se lembra que ela fica provocando ele também. Ela ainda faz isso, ela fica provocando ele como se fosse beijar ele, só pra rir da cara dele. Ela ainda faz isso. Aí, nesse momento... Ele fala assim, o que você faz é meio chato. E ele pensa, mas se você ficar me provocando assim, eu vou acabar me apaixonando. Filho... Quer dizer que a garota tá zoando você. Ela tá fazendo esse monte de coisa, jogando água ou suco na tua cabeça. Ela tá manipulando você. Ela tá mentindo pra você. Ela tá atrapalhando a sua chance de conhecer uma pessoa nova. E você... tá com risco de se apaixonar por ela porque ela fica te provocando pra te dar uns beijinhos. Seu gado de... Aí logo depois você pensa, não é possível. E ele vai além. Porque sabe aquela hora que ela tava manipulando, falando que ia pra Tóquio, que era mentira, que ela só queria fazer aquilo pra ele vir atrás dela, rastejando por ela. Sabe qual é a reação dele? É justificar ela. Ela fala, mas é porque ela sempre foi minha modelo, agora eu tô ficando com a outra... O seu jumento, o seu boçal, foi ela que deu a ideia. Você só acatou. O cara fica justificando a pessoa que tá errada. Que coisa de gente maluca. E pra piorar, depois ele começa a dar meio que um gelinho nela. Aí você fala, finalmente ele vai fazer alguma coisa, né? Vai mostrar que tem um mínimo de dignidade esse... Não. Sabe por que ele tava dando um gelinho nela? Porque ele tava preparando as coisas pra ir pra Tóquio atrás dela. Gado... Que raiva que começou a me dar desse cara. Falando, o quê? Quer dizer que você ia abandonar a garota, a que realmente te trata bem, que te trata com educação, que demonstra sentimentos. Ela que é uma garota legal, que é outra, a crush de infância dela, que é essa de cabelo preto que vai estar na tela aqui, que é até mais bonita. Eu não sei se estou achando a mais bonita porque eu tomei raiva da outra também. Não sei. Mas, cara, ele ia sair de perto dela, ia largar tudo que ele tem pra ir atrás da amiga que bota ele na friendzone. Gado. Eu comecei a ficar, não é possível. Não é possível, eu comecei a ficar... Uma raiva ali começou a subir em mim. Eu falei, não, eu vou dropar essa parada. Eu não tô mais aguentando, é muita gadice, é muita coisa escrota. E assim, eu fiquei revoltado também. Foi com a reação de um pessoal. Porque tem youtuber grande mesmo, que fala de anime, falando, essa garota é muito carismática. O cara não consegue diferenciar o que é ser carismático do que é ser extrovertido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser carismático e extrovertido, ou não. Ou você pode ser um extrovertido chato. E pra mim, a maioria das pessoas muito extrovertidas são chatas, não são carismáticas. Carisma e extroversão são coisas bem diferentes. Se a pessoa confunde isso, cara, a pessoa tá maluca, ela não faz ideia do que ela tá falando, né? Essa garota, ela é doida e ela é extrovertida. E para por aí. E outra coisa, que tem gente que tá achando a atitude dela legal, bacana. E vale lembrar, porque não é comédia. Se fosse comédia, se fosse só pra fazer as pessoas rirem, é só um exagero, não teria nada contra. Agora, tem pessoas que acham realmente que ela é o máximo. Assim, você tem que ser muito doido. Você tem que ser muito maluco pra achar que isso é um modelo de mulher. Assim, o que eu perdi pra isso... O que aconteceu pra isso ser considerado normal e essa é uma atitude de uma waifu? O que eu perdi na história da humanidade nos últimos anos, que eu não tô entendendo mais porra nenhuma?
diz aqui. Porque, na moral, e agora eu vou falar com vocês, garotas, principalmente as garotas. Porque, assim, se você, garota que tá me assistindo, quiser enganar um trouxa desse, uma galera que acha isso normal, e assim, por mim que engane mesmo, porque um trouxa desse pra mim não tem pena nenhuma, e é como diz aquela frase, todo dia um trouxa e um esperto saem de casa, e eventualmente eles se encontram, e às vezes sai algum negócio. Então se você quiser ser esperta e sacanear um trouxa desse, que como eu disse, eu não tenho nenhuma empatia por um cara desses, eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, uma dica de ouro pra vocês. Presta atenção. Se vocês encontrarem um cara desses, que defende essa garota de cabelo azul, faz o seguinte, finja que você é extrovertida, finja extroversão, finja que é legal, arranja um bordão imbecil pra você ficar falando, tipo, que é o que a protagonista lá fica falando, você arranja um bordão imbecil desses e pronto, você não precisa fazer mais nada. Dali em diante você pode colocar ele na friendzone, sair ficando com todo mundo, atrapalhar o relacionamento dele com qualquer pessoa que aparecer na vida dele. Você pode jogar suco na cabeça dele, você pode mentir pra ele, você pode manipular ele, você pode fazer o que quiser, que esse cara vai te achar super carismática e vai gostar de você. E se ele arranjar uma garota muito legal, muito bacana, muito sincera, que gosta dele, que tá interessada nele e que for mais introvertida, ele vai achar que ela não é tão legal e tão carismática quanto você e vai ficar no seu pé. E aí você pode enrolar ele por 15 anos, aí quando você não tiver mais nada pra fazer, você pode brincar com ele ou dispensar ele e vai estar tudo bem, porque é isso que esse tipo de cara bicho faz da vida. Puta que pariu. Aí assim, eu não sei o que essa garota vai ser no futuro, eu não tô julgando a obra ou a protagonista como essa garota de cabelo azul como um todo, que ela pode ter uma redenção, o garoto também, mas até o momento, pelo amor de Deus, tá uma parada bizarra. E pra piorar, eu sei que esse não é um anime. E eu achava que era, né? Me decepcionei. Porque eu achava que era um anime que, assim, as duas garotas iam ter chance com ele. Então eu pensei que eram 3 protagonistas. 3 com um destaque muito parecidos. E aí ele iria escolher uma no final. Mas não é isso. Na verdade, a de cabelo preto, que é a mais legal, que eu já estaria com ela desde o segundo episódio, mandado um terceiro episódio dessa amiga pra puta que pariu. Ela é só uma coadjuvante. Ela só serve, infelizmente, pra ficar colocando dúvida entre os dois. Mas é a história dos dois, então você já sabe como vai terminar. E a menos que tenha uma guinada muito boa dessa garota nos próximos episódios, eu vou dropar essa porcaria, porque ver um final entre 2 trastes, um gado supremo e uma imbecil, uma maluca instável igual essa garota, eu prefiro nem ver. Eu prefiro nem ver, achei anime muito ruim. Então aqui fica uma não recomendação pra vocês. Anime péssimo até agora, história péssima, protagonista ridículo, bosta. Se fosse juntar, assim, um casal, é um dos piores casais que eu já teria visto, porque às vezes eu até não me conformo, o protagonista é legal, mas a garota que ele escolheu não é tão boa. Pô, a garota é muito legal, mas o prota é meio lixo. Nesse caso, são 2 lixos. Então, talvez isso seja um lado bom, porque a garota de cabelo preto poderia arranjar alguém melhor, não é? Você tem que ser otimista. Dito isso, era isso que eu queria falar com vocês. Fiquei muito puto, muito chateado com esse anime. Fez até o do velho parecer uma coisa razoável. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um hype aqui pra me ajudar, já que eu passei raiva vendo essas porcarias pra falar com vocês. Deixa um hype, deixa um like aqui pro canal crescer, eu conseguir pagar o remédio da minha hipertensão depois de gravar esse vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.